Noite emocionante na Libertadores. O Fluminense conseguiu se classificar nos últimos minutos de jogo lá na Argentina. E o Santos venceu fácil em casa. Também segue em frente. No Pacaembu, Santos e Deportivo Táchira da Venezuela. Neymar 1-0 para o Santos. Jonathan faz o segundo, Santos 2-0. Chacon diminuindo para o Deportivo Táchira. Terceiro gol do Santos, jogada do Neymar, furada do Zé Eduardo. E Danilo faz 3 para o Santos, 1 para o Deportivo Táchira. Buenos Aires, Argentinos Júniors e Fluminense. Júlio César faz 1-0 para o Fluminense. Pênalti de Gum em Salcedo. O próprio Salcedo cobra 1-1. Fred faz o segundo do Fluminense. Oberman 2-2. O goleiro rebateu nos pés de Rafael Moura 3-2 Fluminense. Pênalti do goleiro em Edinho. Fred bate no último lance da partida e o Fluminense se classifica. E no final do jogo, uma grande confusão entre os jogadores. E a polícia argentina demorou para chegar. Finalizada esta fase, vamos ver então quais os times que os brasileiros terão pela frente nas oitavas de final. Está aí na tela para vocês. Como as oitavas de final, os times brasileiros que jogam Cruzeiro e o Once Caldas da Colômbia, o Internacional e o Peñarol do Uruguai. Temos a Universidade Católica e o Grêmio, o América do México e o Santos, e o Libertad do Paraguai e o Fluminense. Definidas as oitavas de final, como o William acabou de falar, a gente vai conversar com o Luiz Roberto. Ele está no estádio do Engenhão, no Rio, onde jogou o Flamengo. Luiz, vamos deixar a Copa do Brasil para daqui a pouquinho. Vamos falar da Libertadores. Que classificação foi essa do Fluminense? Sem dúvida, Cristiane. Boa noite a você, William, boa noite a todos. Uma classificação em altíssimo nível e em adrenalina pura. O Fluminense notabilizou nos últimos anos por contrariar a matemática na questão do rebaixamento há 2 anos, então nem se fala. Parecia impossível hoje e acabou vencendo, precisava de 2 gols de diferença. O sintoma mais importante, o que aconteceu com o Santos mais cedo no Pacaembu e com o Fluminense agora, o Santos, pelo fato de ter um time tecnicamente muito forte e ter jogado bem, com casa cheia, com todos os titulares à disposição do Muricy, e o Fluminense conseguindo, enfim, uma grande partida e dando a volta por cima, eles entram muito fortalecidos na próxima fase. Por sinal, William, Cristiano, eu acho que o jogo mais difícil, curiosamente, é o do Santos contra o América do México, tem altitude, etc., mas o Santos talvez seja aquele com recurso no elenco mais forte de todos, e acho que os brasileiros que se classificaram, todos eles, vão continuar buscando classificação na Libertadores, são favoritos. Luiz, deixa eu aproveitar agora que a gente vai falar de Copa do Brasil, uma frase que a Cristiane acabou de pronunciar e eu vou dar um outro sentido nela. Que partida foi essa do Flamengo? Pois é, a torcida do Flamengo, o técnico Luxemburgo, todos eles estão buscando explicações. A verdade é que o Horizonte, que é do Ceará, a cidade da grande Fortaleza, 40 quilômetros de Fortaleza, o time já foi semifinalista do primeiro turno lá no Ceará, está lutando para estar nas finais do segundo turno e veio aqui e fez um jogo duro. William e Cristiano, vamos dar uma olhada nos lances mais importantes, nos gols da partida. O Flamengo fez 1-0, deu até um sintoma de que poderia conquistar uma vitória, que afinal o Flamengo era ultra favorito. Vanderlei fez 1-0. Jogadores comemoraram, o tal do bonde sem freio. Aí, de repente, um garoto chamado Siloé driblou toda a defesa do Flamengo que lá ficou. Aí veio o David na cobertura e atropelou o Siloé, que tem apenas 20 anos, um dos atacantes do time do Horizonte. A cobrança foi do Elanardo, isso no primeiro tempo. Placar final 1-1 no segundo tempo. O Flamengo tentou, buscou o gol, teve um posse de bola, mas o Horizonte foi bravo. Semana que vem eles se enfrentam lá em Horizonte. William, Cristiano. Luiz, muito obrigado, boa noite para você. Mais 3 jogos foram disputados agora à noite pela Copa do Brasil. Vamos aos gols. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Bahia, Paulo Baier, 1-0 para o Atlético. O zagueiro Manuel faz 2-0. Terceiro gol do Atlético, Rafael Santos. Paulo Baier de pênalti, 4-0. Adailton, 5º gol do Atlético Paranaense.
que vai pegar agora o vencedor de Náutico e Vasco. Florianópolis, Avaí e Botafogo. Louco Abreu faz 1-0. Estrada se enrosca com o zagueiro Lucas. Pênalti. William cobra. 1-1 Avaí e Botafogo. Logo no apito final do árbitro, Louco Abreu partiu para cima de Marquinhos. Caído, ele foi chutado por Marcinho Guerreiro. No meio da confusão, o Herrera pisou Marquinhos. Depois trocou socos com Bruno e terminou atingido pelas costas por Rafael Coelho. Com toda essa confusão, o Avaí pode perder jogadores para a sequência da Copa do Brasil, quando vai enfrentar o vencedor de Goiás e São Paulo. E a gente vai justamente falar com o Kleber Machado, que está lá em Goiânia, onde ele acompanhou a vitória do São Paulo, sobre o Goiás. Boa noite, Kleber. Eu até me confundi aqui, o jogo foi duro por aí, né, Kleber? Boa noite, Cristiane, boa noite a todos. O jogo ele teve um fato que acabou mudando toda a história. A partida começou e o Goiás é um time muito forte aqui em Goiânia, é um time muito forte. O ano passado, na Copa Sul-Americana, conseguiu a maior parte das suas classificações jogando até fora de Goiânia. Mas aqui, por exemplo, São Paulo, em toda a história, só tinha vencido 3 vezes. E o Goiás começou melhor a partida. Só que aos 23 minutos do primeiro tempo, o lance mudou a história. O jogador Felipe Amorim, jovem revelação do Goiás, tinha levado um cartão amarelo porque dominou a bola no braço. Depois ele fez uma falta no Carlinhos Paraíba e levou o segundo amarelo, foi expulso. Com um jogador a menos, o time do Goiás não conseguiu atacar, ficou muito concentrado na defesa e o São Paulo, no começo do segundo tempo, teve essa jogada aí. O Oziel errou o passe, o São Paulo dominou e o Dagoberto, mais uma vez, arriscou de fora e fez o gol. É o artilheiro do São Paulo na temporada, é o artilheiro do São Paulo na Copa do Brasil e fez o gol da vitória são paulina por 1-0. Agora o jogo de volta vai ser a semana que vem no Morumbi. Um empate classifica o São Paulo. O Goiás, se vencer por 1-0, leva para as penalidades. E se vencer por qualquer outro placar, que não 1-0, consegue a classificação. São Paulo tem a vantagem de jogar no Morumbi. E a grande atração do jogo, provavelmente, será a reestreia de Luiz Fabiano com a camisa do São Paulo, Cristiane William. Muito obrigado. Boa noite, Kleber.